vamos falar sobre o futuro do investimento em esporte. E para isso, eu quero que vocês recebam uma pessoa que fala isso com muita propriedade, meu querido amigo Fernando Young, CEO do Sport Summit Brasil. Uma salva de palmas para ele, que sabe muito do que está acontecendo aqui. Fernando, querido. Cadeira da presidência, né, Fernando? Ah, o nosso moderador presidente, é isso aí. Recebam também Vitor Alcaut. Ele é CEO da Premia Bet. Vitor, vem aqui, Vitor, falar pra gente o que acontece, explicar a sua história. Bem-vindo, garoto. Quero chamar Roger Guerreiro, que também vive nesse mundo. Ele é host da Premia Bet. Bem-vindo, Roger. Agora, esse cara é um ídolo, é um grande amigo meu de muito tempo. Foi muito bom encontrá-lo aqui. Campeão do mundo, tricampeão por um time de São Paulo, muito famoso, chamado São Paulo. Um cara incrível chamado Miller. Miller, por favor. Bem-vindo a todos vocês, Miller. Bom, boa tarde a todos. Tá aqui é um privilégio, né? Ser um moderador de um painel, acho que interessantíssimo para todo mundo. Eu sei que depois do almoço é uma dificuldade, né? Mas a gente está aqui, né? Estamos aqui junto. O painel acho que eu admirei esses meninos aqui durante esses 3 dias do evento, né? Esses rapazes da Premia Bet que vêm aqui contar um pouco do que é a plataforma deles, o que eles fazem, o que isso significa, né, para o cenário atual de tecnologia, né, que a gente está vivendo dentro do esporte. E eu acho que é importante todo mundo conhecer um pouco mais da plataforma. E para isso eu vou fazer uma pergunta direta, né? Acho que nunca melhor perguntar ao CEO da Premia Bet, Vitor. Bem-vindo, Vitor. Obrigado. Vitor, conta pra gente aqui o que é a Premia Bet. Então, eu sou o Vitor, eu sou um dos fundadores da Premia Bet e, basicamente, a ideia da Premia Bet, ela surge de uma outra empresa que eu tenho com meu irmão e outros 2 sócios, né, que, basicamente, no mercado financeiro, existem as corretoras e existe um ramo paralelo às corretoras, de mesas proprietárias, que são basicamente empresas que financiam os melhores operadores dentro das corretoras de ativos variados, como commodities, forex, às vezes criptomoedas, ações. E a Premia Bet, ela surge observando que as bets não têm esse mesmo paralelo que existe no mercado financeiro entre corretoras e mesas proprietárias, né? As bets, elas existem sozinhas, onde os apostadores eles depositam o próprio dinheiro e apostam nos resultados que eles acreditam que vão acontecer. A ideia da Premia Bet é que ela é uma empresa educacional, onde traders ou apostadores esportivos eles compram suas avaliações no site, eles são avaliados, eles são treinados, e os que performam melhor, eles recebem a oportunidade de operar com o próprio capital da Premia Bet. Obviamente a gente só financia os melhores apostadores, eventuais perdas seriam cobertas pela Premia Bet e lucros seriam divididos entre a Premia Bet e o apostador, né? 20% fica com a Premia Bet e 80% fica com o apostador. Bom, interessante isso, né? Um modelo de negócio diferente, né? Você está fazendo uma espécie de os melhores apostadores, né? Como forma de investir neles a partir da formação, né? Sim. Então eu queria que o Roger entrasse aqui um pouco na jogada, aqui no meio de campo. Bora. E aí contar pra gente qual é a diferença em uma casa de aposta e uma própria Sportbet. A casa de aposta tradicional, né, o que a gente vê muito, tem a plataforma de apostas em jogos e etc., mas é direcionado muito para a parte do cassino, do famoso tigrinho, jogos online lá. E nisso daí os turistas de aposta, por exemplo, eles querem apostar num jogo, mas daqui a pouco eles já caem para o lado do cassino porque vê, teoricamente, uma vantagem de ganhar
um dinheiro mais fácil e sempre acabam perdendo. A diferença da Premier Bet é essa, você vai apostar em jogos, hoje conta com futebol, NFL, eles vão colocando outras modalidades lá também, só que eles ensinam a pessoa a apostar, você aposta com dinheiro fictício ali, e aí, a partir do momento que eles veem que você tem condições, eles vão investir em você. Então, em vários ramos que a gente tem aí, os melhores, eu tenho uma escola de futebol, e aí os melhores alunos normalmente ganham bolsa, né? A gente direciona, então esse cara é muito bom, então nós vamos investir nele, ele vai ganhar uma bolsa na escola, né? Eu já ganhei bolsa de estudo para estudar em escola particular por conta do futebol, então traçando esse paralelo é mais ou menos isso. Então eles ensinam você a apostar. Tem um estudo todo que é feito, então não é assim, entra lá um turista de aposta, vai lá, bota o dinheiro, chuta os resultados e perde, porque hoje é o que acontece muito. Então a Premier Bet entra nesse ramo para poder direcionar melhor esse futuro apostador, esse futuro trader aí, e vai investir o dinheiro nesse cara. Essa é a vantagem, você não vai tirar dinheiro do seu próprio bolso para poder de repente faturar. Só para complementar um pouco o que ele disse, as avaliações, quando o apostador ele compra uma avaliação na Premier Bet, as avaliações elas são feitas em contas simuladas, onde o cliente que está sendo avaliado, ele pode escolher o modelo da sua avaliação, dependendo do resultado que ele obtiver, a gente vai financiar os melhores, eles apostam com o nosso próprio capital, né? E no processo, obviamente, a gente providencia medidas educacionais, e essa é a maior diferença da Premier Bet ou do modelo de Prop Sports Betting e uma Sports Bet normal. Bom, interessante. Então, é uma espécie de, através da formação, né, você escolhe os melhores para poder fazer esse investimento. Então, Vitor, vamos aprofundizar um pouquinho mais. Como é que é esse investimento nos melhores alunos, né, por assim dizer, né? Então, basicamente, quando o cliente ele adquire uma avaliação na Premier Bet, ele recebe acesso a uma área de clientes, né, onde ele vai ter acesso a várias métricas do seu desempenho, uma análise feita das apostas que ele tem feito e tal, e existem sessões educativas dentro do dashboard que ele tem acesso, incluindo aulas de análise esportiva e similares, né? Então, o foco da Premier Bet é essa parte educacional, e os alunos que performam melhor, eles recebem esse financiamento. Não, perfeito. Então, a gente que está entendendo aqui, né, para o auditório, você é uma espécie de academia, né? Uma espécie de academy que você dá formação para todos os futuros apostadores, né, que você vê esse crescimento, e depois dessa plataforma você consegue identificar quem são os melhores, né? E você, como um prêmio, você dá a oportunidade deles mostrarem no mercado realmente como é que é isso, funciona. É correto? Isso. Perfeito. Então vamos lá. E aí, quais são os pilares que definem o trader esportivo de sucesso? Conta para mim. O que seria isso? Olha, eu acho que não só o trade esportivo de sucesso, mas em qualquer carreira que a gente for atuar, você tem que ter a disciplina, você tem que estudar, né? Independente, o cara quer uma bolsa ou estudar numa faculdade, na melhor faculdade lá de graça, ele vai ter que estudar bastante, ele faz cursinho, ele faz um monte de coisa. O cara que quer ser jogador de futebol, você treina 2 períodos, você tem que se alimentar bem, descansa bem, e nesse mercado do treino é a mesma coisa, você tem que estudar o jogo, então você tem que entender do futebol ou do esporte que você estiver apostando ali. Vou citar um exemplo rápido aqui, por exemplo, jogador de futebol, o Miller está aqui para corroborar. De repente, o próximo jogo ele está pendurado e vai ter uma viagem do cara. O próximo jogo vai ser longe pra caramba e o treinador quer usar ele no outro jogo. Então, você estudar isso. É certo que ele vai tomar um cartão amarelo nesse jogo porque o treinador quer usar ele no clássico do outro fim de semana. Então, detalhes que você estudando, probabilidade de gols, todas essas questões são estudáveis, né? Você tem que estudar o jogo, entender do jogo, e quanto mais você fizer isso, automaticamente a sua chance de sucesso é muito maior. A gente vê muito, como eu falei, até uma palavra do amigo meu, do Cleverson, que ele falou, em todos os segmentos tem o turista.
aquele cara que vai lá apostar de qualquer jeito, aquele cara que não sabe chutar uma bola e pede lá, eu vou jogar, ou na música, ou qualquer ramo, a gente sabe que tem essa situação. Então, o sucesso é você ter disciplina, você estudar bem, você entender do esporte que você está ali fazendo aquela aposta. Então, acho que esses são os diferenciais aí que vão, de repente, alcançar um sucesso maior. E a PremiaBet ajuda nisso, né? Porque você vai estudar, eles vão dar dicas, eles vão educar você para você obter sucesso em futuras apostas aí esportivas. É que a aposta esportiva ela não é só um chute calculado do que você acha que vai acontecer, né? Existe toda uma análise por trás, e não só do evento em si, mas também da matemática da coisa, da odd que está disponível no momento, da probabilidade que você acredita que vai acontecer, enfim. É interessante, né? Porque você está falando de dados, né? Que a gente está sempre aqui, todo mundo fala de dados, da tecnologia, de como esses dados realmente trazem informação, né? Porque uma coisa é o dado sozinho, outra coisa é o dado com a informação, né? Você transformar isso, eu acho que essa plataforma, a PremiaBet, eu acho que ela faz isso de uma maneira em que você dá uma ferramenta para o usuário, né? Para poder apostar melhor, para conhecer por que ele está apostando, né? Então, que iniciativa você tem na PremiaBet que pode beneficiar o seu usuário? Então, a oportunidade da PremiaBet que a gente oferece é não somente em relação ao aprendizado de como fazer uma aposta matematicamente fundamentada dentro do mercado esportivo, como também, se ele demonstrar que ele consegue operar com qualidade, ele apostar com o próprio capital da PremiaBet, né? Esse é o maior diferencial nosso, é a gente treinar os nossos próprios traders. Imagina você não tirar dinheiro do bolso para fazer a aposta e faturar. Então, assim, tem que ser estudado, mas assim, vale a pena no final. Você não está investindo o seu próprio dinheiro lá. Então, acho que esse é, sim, um dos grandes diferenciais aí da PremiaBet. Você está, pelo que a gente está escutando aqui, você está dando uma ferramenta de aprendizagem para o apostador. Isso. Então, através da tecnologia, através do dado, através da informação, você viabiliza aquele apostador que quer ter um pouco mais de conhecimento, e também aqueles melhores você aposta nele, né? Aquela velha... Isso. Aquela velha aposta. Então, esse modelo, o que você acha? Como é que ele vai transformar esse mercado atual? Porque, claro, é um desafio, né? Você está entrando no mercado, é uma plataforma de conhecimento, porque, na verdade, o que a gente está falando aqui é isso, né? E num cenário exatamente isso, que está tomado por apostas. O mercado esportivo hoje, vocês devem ter analisado agora de manhã toda uma análise de integridade no esporte. Que ferramentas, como é que você acha que essa ferramenta vai influenciar no mercado? Então, conforme eu havia explicado no começo, a ideia da PremiaBet foi que ela surgiu como um paralelo da função que as mesas proprietárias exercem dentro do mercado financeiro hoje em dia, né? Que elas exercem um trabalho, vamos colocar assim, paralelo às exchanges, da mesma forma que a PremiaBet exerceria um trabalho paralelo ao que oferecem as bets, né? E hoje em dia, por exemplo, vocês talvez já tenham ouvido falar de nomes como, sei lá, Jane Street, Optiver, são empresas gigantescas que movimentam bilhões dentro do mercado financeiro e exercem esse trabalho paralelamente às corretoras. E eu acredito que a PremiaBet, sendo a primeira empresa desse ramo a operar no Brasil, ela tem potencial para inaugurar um ramo diferente dentro do mercado de apostas esportivas. Eu acho que é interessante também você dar um pouquinho mais de dados, né? A gente esteve conversando lá atrás, você mostrou alguns dados do setor de apostas do Brasil, né? Acho interessante compartilhar esse dado, porque vai dar uma visão geral para todo mundo que está aqui, que está escutando a gente lá online,
do que é esse mercado de aposta. O que você está falando e como você acha que, através do conhecimento, você pode melhorar essa ferramenta para os apostadores? Então, hoje em dia o mercado de apostas esportivas, depende dos dados que vocês olharem, ele chega a movimentar, se eu não me engano, por volta de 120 bilhões de dólares por ano. E, por exemplo, cerca de 30% dos PIX realizados no Brasil, eles são relacionados ao mercado de apostas esportivas. Então, é um mercado muito grande hoje no Brasil. E esse ramo, essa vertente educacional que a gente está trazendo com a Premier Bet para esse mercado, com certeza vai trazer uma conscientização muito maior para todo esse dinheiro que circula dentro do Brasil e fora do Brasil relacionado a essa área. Então, eu acho que aqui a gente está falando de uma coisa muito importante, né? Como toda a área da sociedade, né? A gente está falando de educação, né? Eu acho que quando você fala de educação, você está dando uma ferramenta para as pessoas, seja ela em qual setor que for, poder performar melhor, né? A Premier Bet está trazendo isso, ela tá trazendo uma ferramenta para que você possa performar dentro do mercado de apostas, né? E eu acho que isso é um grande trunfo. Aí eu vou lançar a pergunta para o Miller, que ele está um pouco dormindo. Mas, Miller... Ele é o homem da decisão. Ele toma a decisão. Só vou empurrar a bola para ele, para ele matar no gol. Miller, você como um atleta, né, que você está vivendo... Você viveu a transformação toda do esporte, né, do que era tradicional, que a gente está vendo hoje. Uma entrada de tecnologia hoje no mercado... E quando você entra numa tecnologia dessa, né, de ajuda, de uma ferramenta de ajuda, de formação, você como atleta hoje já um pouco por trás do mundo, como é que você vê uma ferramenta dessa? Assim? Olha só, na Europa, tudo é questão de cultura, porque na Europa, né, o jogador de futebol, desde antes, ele aposta muito em cassinos e agora nas casas de apostas, né? A começar por Londres, né, Inglaterra, que é uma neura esse negócio de aposta, aquela coisa toda. E agora veio para o Brasil, né? O Vitor com o seu irmão Gabriel, né? Eles estão trazendo uma plataforma diferente, né? Uma coisa boa. É claro que a concorrência é muito grande no Brasil, até porque o futebol brasileiro, quem comanda o futebol brasileiro hoje são as casas de apostas, né? Todo mundo sabe disso, né? Então, o Vitor e o Gabriel são os irmãos. Eles estão entrando nesse mercado competitivo, né, difícil, né? A concorrência é muito grande, mas tem espaço para todo mundo. Tanto é que tem mais de 200 casas de apostas aí que estão legalizadas, né? Então isso é importante, né? A gente ter uma nova plataforma, mas diferente, como já foi falado aqui pelo Vitor e pelo meu parceiro aqui. Então acho que é importante a gente ter consciência disso. Eu e o Japa, o meu assessor, até então estamos viajando na maionese porque a gente está tendo aula com o Vitor e com o Gabriel para saber mais sobre a plataforma digital, sobre a Premier Bet, né? Mas é importante a gente saber que, eu sempre tenho uma frase comigo que diz assim, você quer ter uma coisa que você nunca teve, você faz uma coisa que você nunca fez. Então é importante você ter essa confiança, perseverança, disciplina, como disse o Guerreiro, sobre tudo isso que foi falado aqui. E eu quero parabenizar o Vitor e o Gabriel por estar entrando no mercado competitivo, difícil, porém, eles estão entrando com uma coisa boa, uma coisa gratificante para as pessoas que vão entrar. E só corroborar com o que o Miller fala, joguei 10 anos fora do Brasil, e quando eu estive na Grécia, principalmente jogando pelo AEK Atenas, acontecia situações em que no intervalo do jogo o jogador pegava o celular dele e eu estava totalmente por fora desse mundo aí de casa de aposta. E lá na Europa, isso eu estou falando de 2011, os caras no intervalo do jogo iam correndo para o banheiro com o celular na mão para ver se estava dando os resultados que eles botaram nos jogos. Então essa questão fora do Brasil é muito antiga mesmo. Então eu queria citar esse acontecido que eu presenciei lá na Grécia para corroborar com o que o Miller falou, que lá na Europa isso daí já vem de longa data. E parabenizar a Premier Bet. A Premier Bet porque
É diferente você ter uma educação para fazer determinada coisa e você fazer uma coisa tipo aleatoriamente. Com certeza, você educado para fazer aquilo, você automaticamente você vai ter um melhor rendimento. Eu vou pegar o gancho que vocês falaram agora, o Milha também mostrou aqui, de quando você é jogador, né? Que você acaba se apostando, você acaba tendo essa diversão, né? Porque no final das contas passa a ser uma diversão para o que tem muito tempo livre. Então, você tá dando hoje, tem uma ferramenta hoje que permite você pelo menos ter conhecimento daquilo que você está fazendo e não uma diversão, né? Você está dando responsabilidade para aquele que está fazendo a aposta. Você está dando informação para aquele que está fazendo a aposta. Então, vou terminar aqui com o Vitor também, né? Vou dar aqui a palavra ao Vitor para terminar, né, o que é a Premier Bet. O que você está imaginando, o que você pensa que a sua plataforma, sendo novidade no Brasil, quais são os desafios que você vai encontrar agora daqui para frente? Acima de tudo, pelo fato de ser um mercado ainda inexplorado e é uma ideia nova que a gente está trazendo, eu acredito que o maior desafio vai ser conseguir chegar nas pessoas e explicar como é que funciona, né? Mas com o tempo e com o esforço, eu acredito que a gente consegue superar esse obstáculo, fazendo parceria com as pessoas certas, né? O Roger, o Miller têm apoiado a gente. Com certeza a gente consegue chegar muito longe. Eu acho interessante essa reflexão, né? Quando você entra com uma coisa nova no mercado, você sempre tem essa dúvida, né? O que vai acontecer? Será que vai ser bem aceita? A gente já conversou sobre isso, né? Primeiro você tem que explicar o que não é uma casa de apostas, senão uma plataforma de conhecimento. Então, quando você tem uma plataforma de conhecimento nova, acho que o maior desafio é divulgá-la, né? Pelo meu lado, eu fico contente de que você tenha apresentado ela aqui. É uma satisfação enorme para os Esporte de ter vocês aqui, né? Não só como patrocinador, senão também para vir explicar ao mercado também que a gente está falando com a indústria e ver com que bons olhos, né? Que vocês jovens, né? No final das contas são 2 jovens empreendedores, você e seu irmão, trazendo uma plataforma nova para o mercado brasileiro, né? Que pode trazer várias, acho que o fruto dela principal é o conhecimento, da informação, num mercado, eu acho que tão perigoso, ao mesmo tempo necessário. Então, nunca melhor você ter quanto mais informação você tiver para poder navegar, né, em rios tortuosos, né, melhor, para tomar melhores decisões, sempre. Quanto mais informação, informação sempre poder. Eu dou parabéns para vocês, tanto você para o seu irmão. Quero agradecer também aqui ao pessoal que está aqui na mesa, tanto o Roger como o Miller, né, que deram a visão um pouco também de atleta, de ex-atleta, que traz um pouco também de informação de que era antes, né, no passado, como é que você trabalhar sem informação gera também alguns erros, né, como aquela coisa de balancear. Então, eu queria também fazer o último aí, fazer aqui com que o Miller aqui assine Cadê a bola? Vamos trazer a bola para cá. Cadê a bola? Cadê a bola? Pessoal, olha lá. Aí, ó, chegou. Aí vem a bola, né? Afinal de contas, tá chegando, olha lá. O jogador de futebol sem bola é quase... Vamos lá, o Miller, vamos levar a bola para a galera aí, né? Assinar. Vamos sortear não, mas não tem como sortear. O sorteio vai ser você dar um chute mágico aí. Tetra assinando a bola. Roger assina a bola e vamos embora. Essa bola vale mais agora que nada, né? Sei, quem que é a bola? Vamos fazer. Opa, já tem muita mão levantada aí. O Miller vai, ó. Olha. Muito bom. Olha,
eu queria agradecer a todo mundo. É um prazer estar aqui nessa mesa. Vitor, muito sucesso. Obrigado, obrigado. Tudo de bom. Acho que valeu aí a explicação do que é a Premier Bet. Roger, muito obrigado Eu também. Eu que agradeço a oportunidade. Tetra, obrigado aí pela participação. Olha, agradeço a todos. Vitor, a última palavra tem que ser sua. Valeu, pessoal. Sigam aí no Instagram, Premia_Bet. E é isso aí. Obrigado a todos por terem comparecido ao evento. É isso aí. Obrigado.